Agora a gente vai para o tema da nossa primeira mesa, né? O tema da nossa primeira mesa é o Braille como ferramenta essencial de aprendizagem para a pessoa com deficiência visual, certo? Aí eu tenho alguns convidados, eu vou conversar de cada convidado, falar um pouquinho do currículo de cada convidado. Só avisando que o nosso intérprete de Libras ainda não chegou, tá? Por enquanto a gente está sem intérprete, tá certo? Vou falar do primeiro convidado. Esse primeiro convidado é complicado falar dele, né? Professor Roberto. Professor Roberto. Então, professor Roberto, deixa eu procurar o currículo extenso a gente demora, né? Professor Roberto Duarte Leite. Trabalho com o professor Roberto Duarte Leite, então é um prazer, né? O professor Roberto, ele é graduado em Letras pela Universidade Federal de Alagoas, pós-graduado em Educação Especial e Inclusiva pela Uninasal. Ele foi presidente da Associação de Cegos de Alagoas, ACAL, em 99, e membro da Comissão Brasileira de Braille no período de 2013 a 2014. Atualmente, o professor Roberto é coordenador do Núcleo de Produção e Adaptação em Braille, né? Meu chefe, né? O professor Roberto é uma excelente pessoa, não posso nem... Se eu rasgar muito elogio aqui, não vai ser muito bom para mim, não. Chefe, né? Não pode rasgar elogio. Professor Roberto, o senhor já está aí conosco? Deixa eu ver se o professor Roberto está aí, que ele já entra. Não? Vamos passar para os outros colegas, né? A gente também tem a Bárbara Guerreiro Barbosa. Vou falar um pouquinho do currículo da Bárbara. A Bárbara, ela é mestre em psicologia. Ela é psicóloga e coordenadora do Núcleo de Atendimento da Pessoa com Necessidades Especiais do Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo. Bárbara está aí? Oi, Bárbara. O microfone. Tudo bom, Bárbara? Sim, tudo jóia. Consegue me ouvir e me ver Muito bem? bem. Muito bem. Se descreva para os alunos, para as pessoas. Boa tarde, gente. Eu sou Bárbara, como já fui apresentada. Eu sou branca, tenho cabelo liso. Meu cabelo está com várias cores no momento. Meu cabelo natural é preto, mas estou clareando, então tá várias cores. Meio avermelhado, meio loiro. Não tem uma cor exata para falar, né? Mas estou com blusa cinza, uma blusa de mangas, e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a experiência, a parceria, na verdade, né? A parceria que o Ciro Acioli, Centro Estadual Ciro Acioli, tem feito com o IFAO, certo? Deixa eu só me organizar um pouquinho. Como eu não ia ser a primeira a falar... Não se preocupe. Eu estou chamando aos poucos. Vamos aos poucos. Vou convidar mais um aqui. É uma mesa, vou convidar mais um. Tá certo? Só um minutinho. Você pode se organizar tranquilamente. Outra colega, né, nossa outra amiga aqui que vai participar é a Nathalie Almeida de Oliveira Marques. A Nathalie, o currículo da Nathalie, vamos lá. Nathalie é técnica em Química pelo IFAO, técnica em Petróleo pela Universidade de Petrobras. Ela é licenciada em Química, é a minha colega de instituição, né, da UFAO, e mestre em Educação pela UFAO também, tá? Olá, Nathalie. O microfone. Normal, a gente sempre esquece. Perdão. Não tem problema. Tudo bom, Nathalie? Bem, pessoal, tudo ótimo. Vou fazer um pedido, se descreva para os demais. Tudo certo. Então, eu sou branca, meu cabelo é longo, que nem a Bárbara, meio morena, meio loura. E tô com uns brincos grandes, blusa preta com listras brancas. Ótimo. E estou aqui no escritório de casa, com fundo assim de madeira e uma televisão ao fundo. Tudo bem. Eu vou chamar aqui, não sei se ela vai estar, mas vamos anunciar, né? Eu chamei a Nathalie, eu chamei a Bárbara, o professor Roberto deve estar com um probleminha, e eu vou chamar agora a Daniele. Daniele Expósito Pessoa de Mello. Desculpe se errei o nome, Daniele.
A Daniela é mestre em Educação Brasileira pela UFC, doutora em Serviço Social pelo UFPE e assistente social do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Alagoas. Eita, que a gente só tem fera aqui hoje. Não tem como. Daniela está? Daniela ainda não está. Ok, não tem problema que a gente está com 2 pessoas aqui que vão dar continuidade. Não há problema. Vamos lá, Bárbara. Comecei por você, eu vou com você. Pode começar. Deixo nas suas mãos. Certo, Orlando. Então, inicialmente, eu sou do Instituto Federal de Alagoas. Eu vou começar a falar um pouquinho, e aí você vai me alertando sobre o tempo, tá, Orlando? Para saber se eu estou falando muito. Nem se preocupe que eu corrijo no meio, todo mundo me conhece. Corrijo, os alunos me conhecem. Podemos ir. Bom, para início de conversa, eu vou situar um pouquinho o que é o IFAL, porque nem todo mundo conhece. Então, para as pessoas compreenderem o contexto, o IFAL é uma instituição de ensino, certo? É pública, gratuita, federal, que oferta ensino médio, ensino técnico, ensino superior e pós-graduação. E o IFAL ele se encontra em diversos municípios do estado de Alagoas. Então, atualmente, a gente tem 16 campos do IFAL no estado de Alagoas. Então, é uma instituição super diversa. Cada campus tem uma característica diferente, né? Então, para início de conversa, eu trabalho, meu contexto de atuação é esse. Eu estou no campus Penedo, então eu sou psicóloga do campus Penedo, é um município do interior do estado de Alagoas. Lá no campus Penedo, a gente oferta o ensino médio, que é integrado ao técnico, o ensino técnico, que a gente chama de modalidade subsequente, que é apenas técnico, e a gente tem graduação à distância, certo? E lá no IFAL, eu também estou na coordenação que é o NAPNE, que é Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas. Então, eu atuo nessa coordenação. E aí, o NAPNE, a Gedalva, quando ela me fez o convite, foi um pouquinho para eu falar sobre essa experiência dentro do NAPNE, minha atuação no NAPNE, e falar um pouco da parceria, e aí focando nessa questão do material didático em Braille, essa parceria com a Ciro Ascioli. Então, a gente tem um público super diverso também. No IFAL, a gente não é uma escola especializada apenas, não é uma escola especializada a pessoas sérias. Então, nosso público é super diverso, mas é uma demanda que chega para a gente. Né? O NAPNE, ele tem foco como objetivo proporcionar a inclusão dos estudantes, todo estudante que entra com necessidade específica, independente de se ter um diagnóstico ou não, porque alguns já chegam com diagnóstico, exemplo, deficiência intelectual, e outros os professores sentem no dia a dia, na prática da sala de aula, sentem que o estudante tem uma dificuldade um pouco mais acentuada, né? Um pouco mais atípica, não sei como a gente poderia nominar. E aí a gente, aí que entra o NAPNE. Então, a gente vai fazer uma série de atividades para proporcionar, de fato, a inclusão escolar desse estudante, a garantia de direitos dentro da escola ou até fora da escola, quando é necessário, a gente faz articulações para além da instituição, com Secretaria Municipal, Estadual, de Assistência Social, Secretaria de Educação, de Saúde, e setores também, serviços de saúde, de assistência social. A gente faz uma série de articulações dentro da escola e fora da escola para a garantia de direito desses estudantes, certo? E lá em Penedo, esse ano, a gente recebeu um estudante com deficiência visual. Então, a gente começou a construir, em Penedo, a primeira estudante que a gente recebe com deficiência visual, então está sendo um aprendizado para a gente também. Eu converso muito com a Gedalva, eu vou muito aperrear a Gedalva, já fui algumas vezes a Ascioli conversar pessoalmente com a Gedalva, com a Luciana, que também deixar meu reconhecimento aqui para a Luciana, que é uma querida acolhedora. E aí eu fui, procurei a Ciro Ascioli para nos ajudar
nessas ações para a garantia da acessibilidade, da inclusão escolar dessa nossa estudante. Eu falo para a Gedalva assim, a estudante que chega para a gente com necessidades específicas, é um mundo que a gente tem que entrar, né? A gente já temos um estudante surdo, temos alguns estudantes com diagnóstico de deficiências intelectuais e outros estudantes com necessidades específicas diversas que a gente vai promovendo adaptações, né? Aí a gente vai entrando nesse mundo, e a Ciracioli está sendo um grande parceiro para a gente, que está nos ajudando a entrar nesse mundo, a conhecer metodologias e equipamentos que são necessários. Então, assim, dentre diversas ações que a gente fez dentro do IFAL Penedo, como compras de tecnologia assistiva, a gente comprou, por exemplo, o globo terrestre tátil, o Soroban, que é para ensinar e outros materiais de tecnologia assistiva. A gente está fazendo agora o projeto de acessibilidade do campus, com uma tátil, plaquinhas em braille nas portas, e diversos outros instrumentos também, mapa tátil. A gente tem uma professora que é arquiteta e também é da equipe do NAPNE, então ela está fazendo esse projeto, e o campus vai arcar com os custos, né, com o orçamento, para a garantia desse projeto de acessibilidade, dentre diversas ações que a gente está promovendo e está fazendo. Uma delas é a garantia do material didático em braille. E aí, nosso primeiro caminho, já que nós somos uma instituição de ensino federal, nosso primeiro caminho foi acessar o MEC, né? Então, a gente entrou em contato com o MEC por meio de contato telefônico, mas também enviamos e-mail, para a garantia desse material didático em braille. E tivemos sucesso. Infelizmente, né, não tenho como não dizer isso, estamos numa live, estamos aqui ao vivo, mas assim, não tenho como dar outra informação, e até para a gente refletir sobre políticas públicas, né, para pessoas, a gente está na semana onde tivemos o Dia Nacional de Luta das pessoas com deficiência, e é justamente uma luta para a garantia de direitos, para a acessibilidade, mas ele tem seu contexto atual nas políticas públicas de educação. O MEC, houve uma modificação no MEC, não vai ser mais garantido o livro didático em braille, e aí essa mesa é para falar sobre essa importância do braille, né, como instrumento de acessibilidade e de aprendizagem, como ferramenta de aprendizagem, mas, assim, o MEC nos comunicou que não vai ser garantido o livro didático em braille, e ele vai ser substituído por um livro digital, certo? Que aí o nosso diretor-geral conseguiu baixar os livros digitais. Eles vêm em um formato PDF, mas para eles serem acessados é preciso uma extensão do Google ser acessado. Enfim, então essa é a nossa realidade hoje. Estamos tentando nos familiarizar com esse tipo de ferramenta, com esse novo formato de livro didático, que é um livro digital, mas para além desse livro, a gente pensou em garantir o livro didático em braille. E aí foi quando a gente continuou persistindo nessa busca. E aí a gente foi na Secretaria Estadual de Educação, e aí foi quando houve o contato com o Centro Estadual Ciracioli, para a confecção desses livros. Então, preciso também fazer um agradecimento público à Ciracioli, porque está sendo super trabalhoso essa confecção. Vocês têm uma coordenação aí específica para isso, para a produção de materiais, e eu preciso também aproveitar essa oportunidade para fazer um agradecimento público. Então, a Ciracioli acolheu essa nossa demanda, esse nosso desejo de garantir isso para nosso estudante. E o que a gente está fazendo agora é a confecção desses livros didáticos, certo? Eu peguei todos os livros didáticos que a gente... Porque também tem um Programa Nacional de Livro Didático. Esses livros didáticos, eles mudam de 4 em 4 anos. Eu peguei os livros didáticos que a gente está usando no momento, levei para a Ciracioli,
E os profissionais da Ciro Acioli estão digitando os livros no computador, no programa Word, acredito, não sei bem qual programa que estão usando aí. O Braille Fácil. É o Braille Fácil. Pronto, Braille estão Fácil. digitando e imprimindo, encadernando, e aí eu pego esses materiais e levo lá para estudante lá em Penedo. Esse é o processo que a gente está agora. Estamos tendo toda essa mobilização, toda essa rede, é uma rede que está sendo construída, né, para garantia de acesso a esse livro didático para estudante. Então, a Dalva me convidou hoje para eu falar um pouquinho dessa experiência e a importância da garantia, porque é o mínimo, gente. Imagine a estudante dentro da sala de aula, todos os colegas com livro didático, o professor lá na sala de aula abre a página tal, e ela, então, assim, Travou. Incluir, pode produzir práticas de educação que promovam a exclusão. Então, a gente fez todo esse contato, toda essa peregrinação, né, de bater numa porta, bater em outra, conversar, acessar redes disponíveis, mobilizar o setor público, que são responsáveis pela execução dessas políticas. E aí a Ciro Acioli tem sido a grande parceira do IFAL Campus Penedo na produção desses materiais. Então é isso, especificamente do Braille, essa é a nossa experiência, mas tem diversas outras ações que a gente promove para a questão da acessibilidade e garantia de direitos. Tem, inclusive, lá no IFAL, a gente tem um plano educacional individualizado, independente do estudante ter diagnóstico ou não, quando é identificado que o estudante tem alguma necessidade específica, a gente constrói, a gente faz reuniões com o corpo docente e diversos setores, setor pedagógico, dado para aquilo. Então, como é que vai ser uma metodologia diferenciada, ferramentas necessárias de adaptação escolar para aquele estudante, diversas ações são feitas para que, de fato, a gente garanta a inclusão escolar. É um desafio, nem tudo é perfeito, né? Assim, a gente fala, parece que tudo dá certo, não, a gente tem vários percursos aí no meio do caminho, várias dificuldades, tentativa e erro, é o que eu costumo falar lá no IFAL, assim, é uma tentativa e erro, tenta algo, não deu certo, vamos tentar de outra forma, fazer de outro jeito, mas é um desafio aí que a gente abraçou, e foi um trabalho que a gente é isso. Então, eu até vou te dizer aqui que eu gosto muito da cidade, visitei algumas vezes a cidade, trabalhei um pouquinho aí no campus IFAL. Eu lembro de você. Inclusive no ano que eu trabalhei um pouquinho aí, eu notei que tinha um aluno, eu não sei se era um ou dois alunos, que chegaram, eles eram deficientes o deficiente, ele não ouvia, perdão, fugiu a palavra agora, a gente estava trabalhando com visual... Surdo, né? Obrigado. auditivo. Deficiente auditivo, a palavra, tem que ser a palavra correta, deficiente auditivo, e tivemos várias reuniões, eu lembro que tinham várias reuniões com o pessoal de treinamento, né? Então, tudo que o Instituto Federal, a Universidade Federal, Ciro Acioli como centro, está sempre tentando o melhor. Se acontece, como você disse, né, uma ou outra coisinha que infelizmente não sai da nossa alçada, né, infelizmente sai, porque o recurso não vem, às vezes, uma falha terrível, que é essa falha de retirar os livros. Por que uma falha? Imagine a gente hoje só tendo tablet para ler livros. Eu como ex-aluno, eu sei disso, não dá para ler só no computador, né? Não tem como, a gente precisa do papel também, a gente precisa do livro, e é um ataque. Eu não sabia disso, mas eu acho terrível. Tem que ter o livro. E para que tenha um livro, tem que dar a possibilidade de algum local especializado fazer isso. Uma breve pesquisa que eu fiz em Alagoas é só o Ciro que produz. Né? São, se não me engano, de 8 a 10 profissionais lá, professores, eu faço parte agora,
Estou bem verdinho, estou trabalhando agora com eles, logo na pandemia, mas estão me auxiliando muitos professores lá. Mas não é fácil, não, passar. Mas o produto final sempre fica muito bom, que tem revisores, tem professor Roberto, que exige bastante de nós, a professora Lídia, que também é uma pessoa muito minuciosa. Mas é terrível saber que os livros não vão vir, né? Não vai... É muito complexo isso. Mas vamos batalhar, vamos continuar, né? E vamos lutar, né? Aproveitar a semana para lutar para que isso seja revertido e continue o livro sendo produzido. E quem sabe parceria com... Me claro, permita até uma colocação em relação a isso, Orlando, que o livro digital, ele deveria ser só um agregador, mas não substituir, né? Porque a gente fala tanto em igualdade, em equidade, e aí só dá uma opção, não pode. A gente, se tem um livro físico para o aluno sem a deficiência, tem que ter um livro físico também, porque são abordagens diferentes. Não é que não quer dizer que não deve existir, né? Livro digital também pode agregar, mas substituir não pode. A gente precisa valorizar o Braille, até para o incentivo da aprendizagem do Braille, né, que eu já escutei bastante, assim, que às vezes não tem às vezes acontece de alguns alunos não terem o interesse do aprendizado aprofundado do Braille, ou o deficiente auditivo não tem interesse no da Libras, por sentir que não é uma língua que todos vão entender. Então, a gente tem que quebrar esses paradigmas, e quando a gente tira uma possibilidade dessa, a gente está incentivando esse tipo de coisa, né? Porque ele vai dizer, não, tudo é digital, porque eu tenho que aprender o Braille. É um retrocesso, né? E daqui a pouco o vidente não vai ter mais livro. A gente só vai ter vídeo. E não, o vídeo é um complemento. Pois é. O digital é um complemento realmente importantíssimo. Mas o livro é necessário. É uma forma de aprendizado necessária para os dias de hoje. E o livro em Braille é extremamente necessário. Meninas, só um segundinho. Eu tenho que colocar 2 participantes que chegaram. Só incluir na mesa, por favor. Eu queria que adentrasse no recinto o professor Roberto e Daniele. Correto? Professor Roberto e Daniele. Por favor. Professor Roberto, tudo bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. Como vai, professor Roberto? Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo. Daniele, como vai? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Vou começar pela Daniele. Daniele, por favor, se descreva para nós, para os videntes e os não videntes que estão participando. Bom, eu sou uma mulher, uma pessoa branca, né, com sardas, pintinhas marrom no rosto, no corpo inteiro, olhos verdes e cabelos negros. Um pouco de cabelos brancos também, já faz parte da vida, né? Sigo... Agora vamos para o professor Roberto. Vamos fazer a descrição do nosso professor Roberto. Estava falando de você, viu, Roberto? O orelha estava gostando, não era? Eu estava ouvindo aqui você. Estava ouvindo? Tem Penedo aqui, viu? Penedo está aqui, representando, viu? É a minha terra. É muito bela terra. Roberto, por favor, faça a sua descrição, por favor, para os alunos. Bem, eu sou branco, olhos castanhos, cabelos pretos, mas já estão ficando grisalhos. Tenho 1,70 m, mais ou menos, e estou de camisa grafite, quase preta. Grafite, opa. Gente, a gente começou aqui, vocês deram um pequeno atraso, a gente começou aqui com as meninas, a gente estava conversando sobre, até teve um ponto bem interessante, que foi o livro didático, que não vai ter em Braille, né? Não foi a Nathalie, foi a Bárbara, não foi Bárbara. Foi Bárbara. A Bárbara estava falando. Isso. E a gente conversando a importância, né? Como tirar do vidente o livro. Né? É a mesma importância, é igual. Se você tira do vidente o livro e diz, não, você só vai ter o vídeo para assistir agora de uma aula. É você tirar o livro em Braille do deficiente visual. Você não pode fazer isso. Lógico, dê as tecnologias, como a Nathalie começou a explanar, inclusive vou deixar a Nathalie falar um pouco, mas ela está certíssima. Dê a tecnologia, mas também
dê o livro. Eu não posso dizer que o livro é uma coisa antiga. O livro vai existir, sempre vai existir. A gente não pode impedir isso. Não é antiquado, é que nem música. Música é eterna, né? Posso dizer que é música antiga. Música é algo eterno. Pode falar, Nathalie, vamos lá. Então, né? Eu fiz um mestrado, né, no Profiqui, pela Universidade Federal de Alagoas, e eu sou professora também da rede estadual de Alagoas. Na época eu era professora do Rosalvo Lobo, até vi a presença da Magnólia aqui, um abraço, querida. Muito feliz de encontrar os colegas, né? Nessa pandemia a gente fica longe. E nesse mestrado eu tinha que desenvolver um produto educacional. E no Rosalvo Lobo, Magnólia sabe muito bem disso, a gente tem muitos alunos com diversas deficiências. Eu não tive a oportunidade de trabalhar a disciplina de Química com nenhum deficiente visual. Mas, quando eu fui fazer o meu projeto, eu não poderia deixar de incluir também os deficientes visuais. Que é como eu costumo falar, o professor, quando ele entra em sala de aula, ele não vai escolher qual a deficiência ele vai lidar. Então, quando eu produzi essa caixa de produtos educacionais de química para deficientes, eu também não poderia escolher. Então, eu fui lá, falei com Magnólia me deu o contato da Gedalva, né? E aí eu cheguei, Gedalva me recebeu muito bem, Orlando também, professor Roberto também, foi muito bem recebida por vocês. Então, desse tema, realmente eu não sabia nada, só com o que eu tinha lido e tudo mais, mas não é igual a conversar com vocês, né? E o meu professor, o professor Dr. André, aproveito para agradecê-lo também pela contribuição, foi me direcionando para a gente fazer parcerias. Fui também do NAC da UFAL, lá eu tive a oportunidade de conhecer o Jean, que foi incrível para mim, assim, essa quebra de paradigmas é maravilhosa, porque o Jean, ele é deficiente visual, e ele me falou do Braille fácil, né, que eu queria traduzir o meu material para o Braille e eu não sabia como fazer. E eu fiquei encantada, porque ele chegava no computador, enviava e-mail, me ensinava como devia instalar, e eu, meu Deus, como eu era ignorante na autonomia, né, que o deficiente visual tem, e como foi bom para mim aquilo de ver essa autonomia, né, mas eu vou ser objetiva, que temos muita coisa para conversar. E eu desenvolvi essa caixa, né? Eu sou professora de Química, e esse foi o projeto do meu mestrado. Nessa caixa eu tenho diversos materiais para deficientes. Essa caixa, ela está em, para descrever para vocês, ela está em madeira, né, em MDF, madeira crua, e tem o nome aqui na frente, Caixa Especial. Então, eu vou mostrar o primeiro jogo que eu fiz, eu vou trazer algumas peças, tá? Infelizmente, devido à pandemia, não teve como a gente aplicar, mas eu contei com o apoio da Gilza, que faz parte do Ciro Acioli. Ela foi maravilhosa comigo, fez todas as traduções, fui lá na casa dela, de máscara, com todos os cuidados, né? E ela fez tudo com muito, muito, muito carinho. Então, eu escrevi um pouco para vocês, não sei se está dando para ver bem. Acho que talvez... Tá, sim. Certo. Então, Para a gente, tá. Descreva o material e o que tipo de brinquedo... Não é um brinquedo, é um jogo, né? Isso. Às vezes se torna um brinquedo, a depender da situação. Descreva o jogo. Isso, é isso que eu vou descrever primeiro, o que tem aqui na frente, tá? Tem uma peça em MDF, só que um MDF já branco. É uma peça de dominó um pouco maior. Deixa eu tentar ir mais para trás para ver se... Opa, pronto. E aqui está representado o aldeído, né? Então, o que é que aconteceu? No lugar dos números, a gente colocou as substâncias químicas. Por exemplo, no lugar do número 1, a gente substitui por aldeído. Só que eu não simplesmente coloquei o nome aldeído, né? Eu coloquei também a estrutura química, porque em 2017 foi publicado a grafia química Braille, que eu fui apresentada no Ciro Acioli também. E os professores me ajudaram bastante. Então, como é que eu fiz o dominó? Na ponta aqui, de cada dominó, ele tá assim, ó. Ele tá, como é que eu poderia dizer aqui? Ele tá com uma ponta. Isso. Aí, se você ver, quando eu tô com uma substância diferente, eu tô colocando aqui outra, ela já não é mais pontiaguda, ela tem uma
um encaixe. Então, através dos formatos, o aluno vai poder jogar o dominó fazendo as associações. E, em consequência, ele vai acabar aprendendo a química. Então, eu achei importante também trazer a grafia química Braille para a gente estudar sobre as ligações químicas, sobre os elementos químicos. Então, assim, é a partir de várias vezes que vai jogando que você vai aprendendo. No início, o aluno vai associando, ó, por exemplo, aqui, ó, o este, ele é arredondado. Isso. Então, o jogo dominó, você pelo tato vai encaixando arredondado com arredondado. E, aos poucos, a química vai vindo junto, né? Com várias vezes de jogos. Eu já apliquei esse jogo. Deixa eu mostrar outra versão que eu tenho. Sim. Eu tenho uma versão aqui também, ó. Deixa eu explicar como ela é. É uma... Só um minutinho, Nathalie, só um minutinho. Pessoal, se possível, deixe os microfones fechados, por favor. Eu não sei se é a Nathalie que está com o áudio vazando, alguma coisa. Mas se vocês puderem, deixe o microfone fechado, tá certo? Não sei se é a Nathalie ou algum de vocês. Eu fechei o meu ar-condicionado. Vai que é o ar-condicionado. Não, acho que não era o ar-condicionado, não. Acho que era um áudio de TV, alguma coisa. Pode continuar. Certo. Então, deixa eu primeiro descrever essa peça. É o mesmo dominó. Essa peça é retangular, né? E ela tem a traço OH, que é a hidroxila, que representa o álcool, e do outro lado o nome álcool. E ele é colorido. Essa versão é para deficientes intelectuais. Então, e também para baixa visão, porque a letra é bem grande, né? Deixa eu mostrar aqui outro exemplo. Só que eu usei o mesmo sentido dos formatos. Estou mostrando agora. Estou mostrando outra peça, né, que do lado tem NH2 e uma cor cinza, e do outro amida, com outros formatos, porque eu pensei, se o deficiente intelectual for daltônico, ele não vai poder usar as cores, né? Então, ele vai usar os formatos. Então, eu meio que mesclei as duas ideias e montei esses dois dominós, certo? E também, em Braille, eu fiz esse jogo de montar. Deixa eu explicar ele também. Vou explicar aqui. Deixa eu tirar ele. Não vou tirar ele daqui de dentro. Ó, veja bem. É um material em madeira também, com jogo de encaixar. Ele é todo em Braille. E aqui a gente faz as ligações químicas, né? Através dos encaixes. Né, se vocês observarem, tem aqui várias peças com encaixes específicos. Então, através do gabarito, que também foi em Braille, que a Gilza confeccionou com muito carinho para mim, eu estou mostrando agora o gabarito em Braille, que é como se fosse linhas no plástico, representando como é que os encaixes são feitos. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a ligação do cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, eu vou precisar de sódio e de cloro. Então, ali vai estar as peças com encaixe perfeito, porque não tem como... Se o cloro ele só vai fazer, né, uma ligação, então não tem como eu colocar 2 sódios nele. Então, o jogo já é para indicar quais as ligações você pode fazer. E aí o professor pode trabalhar ligações químicas, né, também falar um pouco da grafia química Braille. Por quê? Porque vai ter o subscrito, sobrescrito, como é o Braille. Então, é um complemento que é feito depois, assim, a didática é essa. O professor deu essa aula, deu esse tema, e depois ele vai usar esse jogo para agregar esse trabalho. Gedalva aqui fazendo o seu comentário. Muito obrigada, querida. Você faz parte disso, todo o Ciracioli, e eu sempre faço questão de... A gente está esperando, viu, que os jogos cheguem lá no Ciro, viu? Sim, e eu até falei com o Gedalva, eu até falei isso com a Gedalva, que primeiro eu estava passando pela banca, por todas as aprovações, por todos os ajustes que eu ia levar para vocês. Aí, deixa eu mostrar o outro. É coisa, sim, né? Não tem problema, você tem tempo. Qualquer coisa me corta, tá? Que é isso, você tem tempo. Deixa eu pegar aqui. Também eu fiz um bingo. O bingo da química do cotidiano.
Vou explicar também, descrever primeiro e explicar. Ó. É o bingo da química do Quem Sou Eu, certo? Vamos descrever. É um papel, né, em plastificado, em braille. Para delimitar os quadrados, eu coloquei uma linha para o tato. Tem o nome aqui: mercúrio, vinagre, cloreto de sódio, ferro, água sanitária, oxigênio, bicarbonato de sódio, urânio, limão, plástico, acetona, cobre, acho que só, né? Isso, pronto. Não, ainda tem mais. Álcool, banana, peixe e nitrogênio. Pronto, isso é uma cartela, eu fiz várias. E aí, como seria? Tem umas dicas que são sorteadas. Por exemplo, o professor de química vai sortear: sou azedo e na minha composição tem ácido cítrico. Quem sou eu? Aí o aluno vai procurar se na cartela dele tem limão, ok? Aí, uma vez tendo, quem me ensinou essa dica foi Gilza, porque eu estava pensando em colocar velcro, o professor Gilza. André, querido, foi meu orientador maravilhoso. Professor André, conheço. O professor André é maravilhoso, eu sou suspeita para falar. Aí ela me ensinou uma coisa tão simples, porque eu ia colocar um velcro, uma coisa tão complicada, gente. O quê? Um adesivo de preço, que é uma coisa barata. Sim. É isso? E aí ela disse, se você encontrou o limão, você coloca em cima do braille. E aí o aluno com deficiência visual, ele vai saber que aquilo já foi sorteado, não é isso? E aí, aos poucos, vai sorteando até fechar a cartela e dar o bingo. E aí o ganhador, né? O professor Arlando vai dar um presente maravilhoso. Ganha 2 vezes, né? Ele vai ganhar um aprendizado, né? Ele vai ganhar um aprendizado, esse é eterno. Vamos passar aqui. Ótimo, você vai ter mais? Não só uma coisa no canal do YouTube. Eu fiz um karaokê um karaokê de química para deficientes auditivos, todo em Libras. Para deficiente visual são esses produtos, né? Mas aí vale ressaltar, quem puder seguir lá no Instagram, @aqui_inclusão, né? Que a gente está tentando sempre trazer informações. Eu falo um pouco da grafia química Braille, falo de inclusão, tento trazer mais informações para esse meu projeto não morrer na defesa do mestrado, que foi uma alegria na minha vida. Mas eu estou continuando postando materiais. E também no YouTube, também, @inclusão, que lá vocês vão ver melhor vídeos, assim, com todos os detalhes. E todos as publicações do Instagram do Que Inclusão contém descrição, tá? Nenhuma imagem é publicada sem a descrição. Muito bem. E quando eu publico vídeos, eu sempre coloco legendas, porque eu não tenho ainda um intérprete de Libras, por isso que eu legendo o meu material. Mas se Deus quiser, ainda vai aparecer um intérprete que vai entrar comigo e a gente vai expandir mais. Deixa eu só olhar se tem mais alguma coisa que eu podia falar. Sim. Aí tem algumas sequências didáticas com eletroquímica, que eu faço um trabalho de colagem, que é muito usado para deficientes intelectuais, que eu uso miçangas para explicar como os números funcionam. Deixa eu ver mais aqui. Eu tenho o mesmo jogo de montar, sem ser na versão Braille, né, com letras maiores para baixa visão, que também a gente pode trabalhar a nomenclatura. E junto a ele também tem o manual explicando tudo, e eu estou até agora começando a fazer o manual em audiodescrição, mas no futuro eu quero ele em Braille, viu? Já vou abusar com vocês. Estamos lá. Pelo menos eu boto no Braille. Por enquanto não estamos lá. Quando passar, eu traduzo no Braille fácil e vocês me ajudam para a gente fazer um manual. Vai ser uma troca. Traga os jogos e a gente vai conversando. Brincando, mas a gente está lá. Você pode passar. O professor Roberto, meu chefe imediato, está aí, né? Ele sabe disso. Você foi muito bem recebida. A sua dissertação de mestrado, pelo menos pelo que a gente viu, excelente. Um absurdo. Muito bom. Que tem a gente tem que perceber que tem volta para a sociedade, né? A sua dissertação está voltando para a sociedade.
Quer dizer, é importantíssimo. Todas as dissertações, de certa forma, votam, as teses, mas a sua pode votar imediatamente para a sociedade. E é ótimo, excelente. Eu, como professor de Química, vejo que o aluno iria adorar. Tem alunos inteligentíssimos, mas com o uso desse tipo de ferramenta, aprende muito mais rápido, né? Eu acho justamente isso, é um agregador. Porque a gente não pode. Tem a gente, cada vez que trabalha com deficiente, acho que Bárbara aprendeu também muito isso na jornada dela, que a cada dia que a gente vai lidando, a gente vai se impressionando, entendendo, quebrando paradigmas, porque é uma capacidade incrível e que a gente só tem que deixar o mundo mais com equidade, né? Com tudo. Se a gente tem essa limitação, a gente tem que arrumar alternativas para que essa limitação seja apenas um detalhe e que tudo a gente consiga fazer com equidade de direitos, que é muito importante. Esse projeto me fez muito feliz, porque eu pesquisar sobre uma coisa que eu sei que tem impacto na sociedade, eu penso muito na sala de recursos, que é depois da aula o aluno vai para a sala de recursos, e o auxiliar de sala, muitas vezes, não tem a formação de química. Então, se eu disponibilizo um manual, se eu disponibilizo um material didático, eu estou ali dando um suporte para aquele auxiliar. Ou então, numa sala de aula, às vezes o professor fica sem criatividade para fazer uma aula. Você tem 30 alunos que não têm deficiência e um com deficiência. Você fala, meu Deus, e agora? Então, esse material, ele dá um suporte para você mesclar, fazer. Eu já fiz campeonatos, é um sucesso, assim. Não era nessa versão em madeira, né, que eu mostrando aqui a peça que eu já tinha descrito, não era essa versão, né, em madeira, colorido e tudo mais, mas era em papelão, e aí eu usava desse jeito. É o protótipo, né? É o início, né? Isso. E aí isso. Eu espero que esses artigos sejam levados para as escolas, para as GERES, para as escolas particulares, né? Afinal, já dei aula em escola particular e a gente tem aluno com eu não digo limitação, nós todos temos, né? Mas aluno que precisa de um produto diferenciado. E, na verdade, o teu produto vai ser usado por todos, videntes e não videntes. Né? Com certeza. Vai ser excelente. Obrigado. Deixa eu passar agora. O professor Roberto, eu vou deixar você por último. Viu? Fique com raiva, não. Vamos ser cavalheiros. Cavalheiros. Né? Vou para a professora Daniele. Né? Daniele, eu passei seu currículo. Desculpa te chamar de professora, não sei se você é professora, porque agora já esqueci o currículo. É coisa da idade. Mas eu sei que se você é assistente social, correto? Isso. E trabalha com o núcleo de acessibilidade da UFAL, correto? Então, você já se descreveu. De novo, boa tarde. Pode conversar conosco. Boa tarde, Orlando. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Nathalie. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer imenso estar hoje com vocês. Né? Primeiro, parabenizar a iniciativa, né? De conseguir, nesse momento de pandemia, a gente se juntar durante uma semana e uma nova forma de fazer uma semana estadual da pessoa com deficiência. Isso dá um trabalho que só quem está na comissão de organização é que deve sentir o que está sendo, né? Então, são muitos detalhes que todo mundo está tendo que reaprender a estar nessas redes, né? Nesses espaços coletivos. Agradecer também o convite a Ciro Acioli, né? Agradecer a pessoa de Gedalva, né? Que desde o primeiro momento que nós fomos conversar com ela, né, para trazer algumas questões, ela se colocou completamente disponível, à disposição para contribuir com a gente, né? Pode me chamar de Dani, eu sou assistente social, né? Me formei em 2000, 20 anos de formada já, ainda, para algumas pessoas ainda, né? E vindo do IFAL, né, trabalhei lá com Bárbara no IFAL Penedo, a gente trabalhou junto na assistência estudantil, e fui removida, né, para o UFAL, onde eu estou hoje, lá no NAC, no Núcleo de Acessibilidade, como assistente social. O NAC, ele tem hoje um assistente social, um administrador
E o revisor Braille nosso, que é o Jean, né, que a Nathalie falou, que é assim, é um aprendizado diário, assim, mesmo à distância a gente está assim, super se contribuindo, né, no crescimento enquanto humana, e atualmente está na coordenação dos núcleos de acessibilidade. Né? O NAC ele é composto por 20 bolsistas, NAC Campus Maceió, eu vou falar sempre do Campus Maceió, tá? São mais ou menos 20 bolsistas, nesse momento 15, porque outras pessoas foram saindo nesse período de pandemia, então são 15 pessoas bolsistas hoje, que faz praticamente todo o trabalho que é necessário junto com os estudantes. Então, eu cheguei como primeira assistente social do NAC, né? Então, estou pegando um começo de um trabalho agora, teve outra assistente social que ficava dividida, mas assim, a exclusividade de estar no espaço de trabalho, quando a gente trabalha só em um local, é muito mais tranquilo para a gente pensar, projetar as coisas para frente. Então, não está nessa precarização, né, do trabalho. E uma das coisas que a gente observou lá, quando eu cheguei, que eu observei lá no NAC, foi a gente só tem um revisor Braille, né, que é o Jean, né, para toda a UFAL, não é só todo o Campus Maceió, é apenas toda a UFAL. E aí, é lógico, é legítimo que Jean não consiga dar conta da demanda universitária das pessoas que precisam do material em Braille. Então, a gente tem estudantes que preferem, né, o material digital e outras preferem o material em Braille. E a gente tem que respeitar, que é isso que Nathalie falou, que Bárbara trouxe também. A gente tem que agregar e não tirar, né? E aí a gente só tinha a capacidade de fazer uma produção de material, basicamente, digital, né? E aí tem estudantes que não se adaptam ao formato digital do material, porque só temos um revisor Braille, né? E aí eu digo, a UFAL são 24 mil estudantes, mais ou menos, metade, mais ou menos, em situação de vulnerabilidade, e hoje, no total, são 591 pessoas com deficiência, dentro da UFAL, onde quase 60%, aproximadamente 60%, são pessoas com deficiência visual. Né? Então, muito do nosso trabalho está voltado para as pessoas com deficiência visual, para as pessoas especialmente que procuram o NAC, porque a gente não consegue ainda puxar a pessoa antes dela entrar, né? Como se trata de uma universidade com 24 mil pessoas, 24 mil estudantes, então você imagina a dificuldade que é para a gente fazer isso. E aí a gente, vendo a dificuldade de produção desse material para as pessoas, a gente conversou com a Gedalva, né? Estivemos lá com a Gedalva conversando, e daí nasceu uma rede que está se fortalecendo a cada dia. E aí eu volto um pouquinho mais se fortalecendo, porque, inclusive, nós organizamos, nesse período de pandemia, desde abril, o primeiro ciclo de formação em instrumentos inclusivos. E aí a gente trouxe pessoas para falar sobre o que faz um ledor, uma ledora, uma pessoa que transcreve, o que é audiodescrição, como a gente deve fazer audiodescrição. Chamamos profissionais e a gente contou com o nosso queridíssimo Delberto, né, que ele foi falar com a gente, acho que foi o terceiro facilitador para ensinar para a gente como a gente deve trabalhar nessa questão da orientação e mobilidade. E foi fantástico. Né? Então, só esse parênteses para ver como essas redes elas vão se fortalecendo. E aí a gente conversou com a Gedalva, né, da necessidade de alguns estudantes com relação ao acesso ao material em Braille. Foi um processo de descoberta, ver que a biblioteca tinha material, mas não é suficiente. E aí a gente foi dialogando e conseguiu fazer também essa parceria. Né? Então, agora, nesse momento a gente não vai poder, né? Mas quando a gente puder transitar pelo planeta de uma forma mais segura, que a gente tiver ou uma vacina, ou enfim, ou a gente for obrigado a estar na rua, né?
as pessoas vão poder ter acesso a esse material em braille, mas para isso a gente tem um processo anterior. Então, assim, para transformar um material em braille, nem todo mundo sabe, como nem todo mundo sabe, e esse vídeo é público, acho que é importante falar também, né? Então, muitas vezes, o material chega um livro, por exemplo, com várias imagens, e que você precisa redigitar todo o livro e fazer a audiodescrição de toda aquela imagem, fazer a descrição de toda aquela imagem. Isso envolve um trabalho técnico absurdo, né? E não é qualquer pessoa que consegue fazer de uma forma adequada, correta. Basta você pegar, olhar no YouTube hoje, um livro com audiodescrição, né, de um determinado grupo de pessoas que fazem audiodescrição de forma profissional, com conhecimento técnico, como um livro com audiodescrição de uma forma mais simples. Existe uma diferença, né? Então, teve um estudante que encaminhou, Dani, escuta a audiodescrição da capa desse livro. Eu disse, eu parei na metade, porque eu não aguentei mais, porque era um livro de terror. Eu disse, não quero mais escutá-lo, porque não conseguia mais. Eu disse, tu quer me matar à noite, tu vai fazer uma coisa dessa comigo, em plena pandemia e tal. E então, a gente consegue ver a diferença quando isso é produzido, né? Então, hoje, as nossas bolsistas, que são as pessoas mais fantásticas que você imaginar, que se dedicam ao trabalho que o NAC faz, com um compromisso de servidor e de servidora, sabe? Conseguem produzir um material em Word para encaminhar para Ciro Ascioli, para que Ciro Ascioli consiga produzir esse material em braille. Então, a produção em braille não é somente pegou e produziu, ela envolve uma série de elementos, uma série de conhecimento técnico que precisa ser anterior à produção do braille, né? Enfim, eu acho que basicamente é um pouco do que a gente se propôs, é apresentar quanto é importante essa produção e essa construção das redes. Nathalie, seu trabalho já está convidado para ser apresentado para a gente, viu? Inclusive, a gente teve um ledor, um professor que falou sobre ser ledor, e aí ele trouxe as provas do Enem, e a gente, se você me desse o BIM, eu passava batida, porque eu também tenho desconhecimento, porque não basta a gente tornar acessível, a gente tem que saber como tornar acessível, porque a gente precisa de pessoas da área falando sobre, né? E nesse momento, por exemplo, a gente vai viver agora um processo de PLE, de um semestre letivo excepcional, e que vai ser muito difícil lidar como a gente está, mas não impossível de lidar com esse trabalho remoto e com as aulas remotas. Vamos tentar, né? A gente vai tentar fazer o melhor possível, estamos nos organizando enquanto NAC para adiantar isso. E uma das formas que a gente pensa também é que hoje também o braille, ele pode ser, eu não sei, né, mas assim, hoje a gente está fazendo a opção de não trabalhar nesse momento com braille, porque a Ciro Ascioli também está fechada, né, em função da questão da pandemia, mas como é triste a gente não ter o acesso cotidiano desses livros em braille, né? Porque a gente tem que esperar um processo acontecer para a gente conseguir esse material. Muito obrigada. Dani, desculpa te interromper. Não, que isso, continua aí. O professor Roberto pode descrever isso totalmente, porque o professor Roberto é quem está gerindo o núcleo, né? Ele é meu chefe superior. Eu sou. Brinco muito com o Roberto, mas o Roberto é uma pessoa excelente. Eu tenho que rasgar um pouquinho de elogio para o Roberto. Tudo que eu preciso, o Roberto me ajuda. Então, o Roberto pode descrever um pouquinho agora do que acontece, né? Do que ocorre lá na produção, que, como você disse, realmente não é fácil. Nós temos 8, Roberto, se não me engano, não é isso? 8 professores na transcrição. Descreve um pouquinho para a gente, Roberto, vai lá. Nós estamos hoje com 7, né, por conta do falecimento do nosso saudoso Raimundo, né?
temos esses professores, eles mesmos, 2 deles estão adaptando e descrevendo as imagens. Você, né, está começando agora também, mais um, e a Cacau também está descrevendo as imagens lá de física, você de química, e as outras meninas estão nas outras matérias. Tem 2 revisores, tem encadernador, e tem eu na coordenação, mas, assim, ajudando em determinados pontos, como nas normas técnicas, porque, como a professora falou, quando nós pegamos um texto, a tinta, vamos supor, uma folha equivale a mais ou menos 5 em braille. Então, qualquer livro de 100 páginas dá mais ou menos 500 páginas em braille. Aí temos que dividir em volumes para não ficar muito grosso. Tem toda uma formatação no braille fácil para que o livro saia a contento, né? E é um trabalho muito grande, como a professora falou, é mesmo, porque tem determinadas fotos ou figuras que vêm nos livros que nós não podemos, às vezes, até nem descrever totalmente, porque não seria tão relevante, são detalhes que não levam a influir em nada no aprendizado do aluno. Tem gráficos também que nós nem fazemos, porque ele também não vai influir muito. Outros gráficos, nós colocamos ele linearmente, como o eixo X e eixo Y. Se for muito complicado, isso nós colocamos linearmente os valores e como eles estão ligados nos pontos. Mas o trabalho é muito bonito, é muito interessante. Nós estamos baseados nas grafias braille, a grafia de língua portuguesa, de química, as normas técnicas. Temos também, e lá fazemos também musicografia, se for necessário. A informática braille, que tem toda uma normativa em cima disso, né? Eu falo normativa porque nós temos hoje eu falo mais intensamente, a Comissão Brasileira do Braille, ela que dita as normas de mudanças ou não dessas grafias, né? Que participei durante 2 anos também, fizemos algumas mudanças importantes no Braille, não tirando os 63 pontos, que isso nós não podemos, porque é internacional, esse sistema Braille, que hoje nós chamamos as linhas Braille, né? Mas colocamos a normatização, a sistemática e como vamos aplicá-la em determinadas situações, porque tem pontos Braille que nós fazemos, vou dar um exemplo para vocês. Os pontos 1, 2, 5 e 6, o A agudo. Já na matemática, ele é o abre colchete. Então, são os mesmos pontos, mas em cada matéria, ele tem uma outra função. Vamos lá. E, Orlando, aí vamos deixar a professora terminar a fala dela, né? Mas a gente vai se complementando aqui um outro, né? Eu quis puxar você, professor, porque a professora, a Dani e a Bárbara estavam falando, né? Chegando mais material lá para o Ciro. Nesse momento que a gente está um pouco afastado, mas a gente está trabalhando muito em casa mesmo, porque a gente não tem hora, né? A gente tem a nossa carga horária, mas com certeza os professores estão passando. Eu digo por mim, porque eu tenho um pouco mais de dificuldade, porque eu entrei justamente na pandemia. Então, quando eu entrei na pandemia, o professor Roberto não conseguiu me dar aquele auxílio de um treino básico, porque não teve tempo suficiente. Então, ele está me treinando à distância. Ele e a professora Lília. Então, eles têm a maior paciência comigo, estão conseguindo me treinar. Está saindo material, estou conseguindo fazer umas coisas boas. Fico feliz com os elogios dele com relação às descrições, que eu tento ser muito minucioso. E na química, qualquer disciplina, mas na química a gente tem muita coisinha para falar, muito detalhezinho. E eu quis botar isso, Roberto, porque elas disseram que está chegando muita demanda. Como é que está? Está conseguindo dar conta da demanda logo na pandemia?
Olha, graças a Deus, nessa pandemia nós conseguimos adiantar bastante coisa, principalmente lá do IFAL de Penedo, já tem muito material já impresso, já revisado, a professora Gedalva deve entregar, ou não sei se já entregou, e o que deve estar faltando é um pouco de física. O físico eu também estou ajudando um pouquinho, vamos lá, a gente vai entregar logo. Exato. E os outros materiais que o IFAL mandou em PDF, esses já foram formatados no Braille Fácil, já está tudo impresso e revisado. Na pandemia, a gente eu trabalho em casa mesmo. Eu trabalho aqui, uso, às vezes, o Braille Fácil, eu não gosto muito, mas uso o outro programa que eu tenho e sai no mesmo formato do Braille Fácil, né? Mas graças a Deus, está indo bem. A professora lá de Penedo não se assuste com a quantidade, não, porque os volumes são grossos e vai muita coisa, viu? Mas o Braille mesmo, ele é assim mesmo, ele tem uma escrita grande e demanda muitas folhas, né? Como eu falei, uma folha a tinta equivale a 5, mais ou menos 5 em Braille, né? Mas estamos indo direitinho, graças a Deus está indo bem. Professora Dani, complemente. Orlando, eu posso fazer só... Pode, Bárbara. Fazer um comentário? Pode, deve. E, assim, realmente, a produção continua. Não sei como é que vocês estão se organizando, mas a gente está recebendo bastante material mesmo nesse período de pandemia da Ciracioli. A professora Gedalva me entregou, sim, viu, professor Roberto? E se eu tivesse com algum aqui, eu até mostraria agora, porque, de fato, o volume é bem maior do que o livro a tinta, né? Impresso a tinta. Mas aí a gente está se organizando, montamos um cronogramazinho por bimestre, e a Ciracioli está produzindo esse material, e a gente vai mandando, eu levo a Penedo, né? Deixo diretamente na casa da estudante, seguindo todas as normas sanitárias e de segurança, mas está, sim, sendo produzido bastante material, e a gente tem entregue a estudante lá em Penedo. Muito obrigada, eu quero agradecer muito a Ciracioli, já agradeci, mas é muito importante esse trabalho que vocês fazem, e muito obrigada mesmo, assim, por nos ajudar e estar contribuindo para a gente garantir esse direito, né, e essa acessibilidade para nosso estudante. Gratidão mesmo. E parabéns pelo seu trabalho, professor Roberto. É um trabalho muito bonito, sabe, que eu já estou há 19 anos nesse trabalho, tanto de produção como de alfabetização em Braille. Já tive na cadeira lá de professor de alfabetização. E é um trabalho muito bonito, a gente fica grato, como anteriormente nós tivemos a fala do Felipe, ele foi meu aluno, sabe? Eu fico muito orgulhoso com esses meninos que chegam assim e rapidamente pegam o Braille, mesmo os outros que não pegam assim rápido, mas já, pelo menos com 6 meses, 1 ano, já sai com o Braille, já vai para a universidade, e isso é muito grato, eu fico muito feliz com isso. Pois é, né? No ano de 2019, nós temos 8 alunos aí com você, viu, Dani? 8 alunos, se não me engano, 8 alunos. O Daniel agora fez a matrícula dele final. Pode continuar. Vocês não imaginam a alegria que é quando a gente recebe estudantes que vêm da Ciracioli. O perfil dos estudantes, das estudantes, ele tem algumas características do trabalho que vocês conseguem entender. Eu só queria dizer uma coisa, Nathalie. Existe um canal no YouTube que é Braille Bricks. Não sei se você conhece. É um pessoal que fez uns materiais, uns brinquedos em Braille, para ensinar, para alfabetizar em Braille. Não sei se o professor conhece também, se os professores conhecem.
e que é muito interessante. E assim, eu deixo essa ideia também para pensar nesses financiamentos que tem alternativa, além que a gente está vivendo uma crise, né, assim, financeira também, mas as pessoas ainda estão se ajudando nesses financiamentos coletivos. Para fazer disso, fazer do seu trabalho assim, algo que possa ir para os espaços acadêmicos, espaços educacionais, vamos dizer assim. Eu acho que é muito importante o trabalho que você fez, e ficar uma caixa, vamos ver se a gente transforma isso em 100, né? Vamos tentar ampliar isso aí. Inclusive, teve um edital agora há pouco da Fundação da Indústria, se eu não me engano, que no mínimo era 500 mil, e quando eu olho o seu material, caberia direitinho nesse edital. Então, assim, a gente Dani, buscar alternativas para reproduzir isso, porque é muito, muito importante. agradeço demais, e essa é o meu sonho, né, de replicar essa caixa para vários lugares, porque foi tudo do meu bolso, eu não sou bolsista, não tenho nenhum tipo de patrocínio, eu tirei tudo do meu bolso, e no final eu gastei R$ 1.300, só que para replicar a caixa, ela fica no valor de 200 e pouco, sendo que eu gastei isso tudo porque eu tive que... tem a questão do custo da arte, tem a questão dos vídeos que eu utilizei para mostrar o projeto, porque foi tudo de ensino remoto, minha defesa, aí tive que pagar a equipe de edição, tive que pagar um intérprete de Libras, então no final o valor ficou disso, mas aí para replicar ficou muito mais barato, né, 200 e pouco, contando ainda com a impressão do manual, ia ficar um pouco por volta de 400 e 500, mas não é um custo tão que não vale a pena uma escola investir para ter essa caixa. Eu fico muito feliz, Dani, pelo seu convite, né, para mostrar para a UNAC. Eu com muito prazer farei isso, e eu sou muito grata ao Jean. Jean me ajudou também nesse projeto, e ele é uma pessoa maravilhosa, ele me manda e-mail direto, me ensinando coisas, ele me mostrou programas, me ensinou como instalar, que eu sou devagar nessas coisas, e eu acho interessante que o Ciracioli também me trouxe outra coisa, que até quando o Dani falou do Braille, eu me recordei, que é o respeito da maneira que o Braille é escrito, que foi Gilza que me ensinou muito isso, porque muitas vezes, né, eu estou aqui mostrando a peça no Braille, não sei se foi utilizado, acho que Gilza pode me corrigir, mas foi feito na máquina Perkins, ou foi na Reglete, eu acho que esse foi na Perkins. Ela me ensinou a importância de usar os meios corretos, porque muitas vezes eu vejo trabalhos que utilizam cola de alto relevo, e não respeita que o deficiente, ele pode ser que o tato não esteja habituado com essa mudança nos pontos, essa inconstância nos espaços. Então, eu fiz questão de utilizar o Reglete, ou a questão do Perkins, ou a impressora Braille. Não adianta, assim, eu escutei muito essa questão de frugal, né, de ser barato. Tá, ok. Mas meu professor orientador até me alertou em relação a coisa. Ele disse: quem quiser trabalhar para o deficiente visual, ele vai investir, vai comprar uma reglete, vai procurar um centro de apoio, mas você tem que explicar que esse material tem que ser feito com os moldes corretos. Não adianta eu tentar colocar cola de alto relevo, miçangas para o Braille. Eu tenho que respeitar a grafia como ela é. E isso foi uma coisa que eu vi você falando, Dani, do respeito à grafia, né? O professor também comentou, e é isso que é importante, a gente respeitar a maneira que é escrito, porque é uma leitura feita pelo tato. Então, às vezes, uma coisa que está fora do esquadro, ou material que está com relevo diferenciado, vai interferir na leitura. Então, imaginar da minha caixa sendo replicada é um sonho. Eu estou tentando levar para o doutorado, estou escrevendo aí meu pré-projeto. Se Deus quiser, eu vou ser aprovada, e aí eu vou ampliar mais ainda. Se Deus quiser. E sabendo de qualquer edital, qualquer coisa, estou aqui para tentar replicar. Nós somos mais fortes, né, pela inclusão, com certeza. Orlando. Seu áudio está desligado, Orlando. Seu áudio está desligado. Orlando. Ótimo, acontece. Eu digo para os meus alunos, às vezes eu esqueço os nomes, às vezes eu esqueço aonde eu estou.
né, Roberto? É normal isso, né? Acontece a gente esquecer. Nós chegamos à idade, o Roberto ainda é novo, eu estou ficando velho. Roberto, eu estava dizendo que eu lembro que ela foi visitar, né? E procurou a gente lá no núcleo. Roberto deu umas dicas precisas. Eu acho que eu consegui dizer uma outra coisinha para a gente fechar, né? É um conjunto, né? Lógico, a ideia foi sua, junto com o seu orientador, mas é um conjunto, né? A gente está trabalhando junto. O Roberto é especialista na área e toda a ação que ele te passou naquele dia, que infelizmente não teve uma replicação, porque logo em seguida veio a pandemia, a gente tinha até marcado, não foi, Roberto? Mais uma data. Sim, na semana seguinte. Exato, o Roberto queria ver o produto, queria sentir o produto, a gente queria ver se estava de acordo, e infelizmente veio a pandemia, mas vai passar, e já sabe, a gente está lá para isso. Roberto, seu orientador, as demais pessoas estão lá para ajudar. Ajudar porque a gente tem que incluir, né? Não pode excluir as pessoas. São pessoas com... Todo mundo tem um detalhe. Temos que lembrar isso. Todo mundo tem um detalhe que, às vezes, não é tão bom em algo, ou aconteceu algo. Então, a gente precisa melhorar a forma de aprendizado. Só isso. E esses jogos são excelentes. Excelentes. Eu acho, assim, tem que ser replicado esses jogos, né? E fica mais barato. Quando ele é replicado em grandes quantidades, ele vai ficando mais barato. E como eu disse, não vai ser só para o não vidente, vai ser para o vidente. É excelente a ideia. Certo? Eu vou pedir para cada um falar uma consideraçãozinha final, tá? Que a gente tem que passar aqui correndo, que o professor aqui esqueceu um pouquinho do tempo. Então, eu vou pedir para a Bárbara começar. Consideração final, se despedir dos demais. Tá certo, Bárbara? Certo. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho lá no FAPENEDO e mais especificamente do NAPNE. Parabenizar vocês pela iniciativa da realização desse evento. Estamos num momento atípico, né? Nesse momento de pandemia, não estamos podendo nos encontrar, mas as ações continuam. E a gente vai se adaptando e vendo outras formas de continuar as mobilizações, os diálogos, os debates, que são super importantes. Então, parabenizo a vocês pela iniciativa do evento, pela promoção desse evento, e agradeço o convite. E, mais uma vez, reforçar, agradecer a parceria, a disponibilidade da Ciracioli com esse trabalho de vocês, que é super importante, por ter acolhido nossa demanda e por estar nos ajudando, contribuindo para a gente desenvolver uma política pública de educação que promova, de fato, a inclusão e a garantia de direitos. Infelizmente, estamos vivendo retrocessos na educação, principalmente em diversas áreas, em diversas políticas, mas na educação estamos vivendo um retrocesso enorme e essas redes, elas são importantes, né, para a gente estar se fortalecendo e para a gente dar continuidade a um trabalho. Então, só agradecer e parabenizar. Vamos continuar a luta. Certíssima. Exatamente. Nathalie. Mais uma vez, né, agradecer o apoio do Ciracioli, vocês foram maravilhosos, todos eles, e Gilza, Gedalva, professor Orlando, professor Roberto, todos me acolheram com muito carinho, foi extremamente importante para tornar possível. Meu orientador tinha falado de deixar para defender depois, porque meu trabalho era muito físico, mas a gente tem a nossa vida pessoal e eu não queria já entrar no doutorado, então eu tive que me virar, e nessa pandemia a Gilza, na casa dela, me deu esse apoio, então abriu as portas da casa dela em plena pandemia, lógico que a gente teve todos os cuidados. Também parabenizo por esse evento, né? Eu imagino o trabalho grande que deve ter, e tá muito bonito, eu assisti ontem também, muito organizado, e eu acho que isso é incrível, essa oportunidade, parabéns demais, é um prazer estar aqui, eu me sinto lisonjeada por fazer presente nesse evento tão importante. Estarei aqui sempre. Obrigado. É que nem as aulas remotas, né, professor, Nathalie, Dani. A aula remota está sendo dada da forma que a gente está tentando e está indo. Estamos conseguindo, estamos acertando os pontos.
E as vídeos também. A ideia das lives foi muito boa, porque a gente não pode deixar a semana passar em branco, né? Principalmente como a Bárbara falou, a gente não pode deixar retrocessos acontecerem. Vou passar agora, Roberto, eu estou seguindo só o cavalheirismo nosso, né? Eu e você, não menos importante, lógico, todos são importantes aqui, menos a pessoa que vos fala. Mas vou passar agora para a Dani, para ela fechar, e depois você fecha com as suas considerações. Dani? Perfeito. Mais uma vez, né, parabenizar a todos e a todas que fizeram que estão fazendo esse evento, né? Ver a alegria de estar aqui, né, de estar encontrando vocês aqui nesse espaço, e espero que a gente possa se encontrar depois, quando a gente puder circular livremente e poder abraçar, né, porque às vezes até o cotovelinho não tem tanta graça, né, porque a vontade que dá é dar um abraço. Logo um abraço. Verdade. Né? E agradecer ao NAC, ao FAO, pela disponibilidade de estar aprendendo no NAC, né, a Ciro Acioli, aos meus colegas de trabalho, Borges e Jean, fantástico, Borges, fenomenal, chegou agora, chegou chegando também, acho que quem chega muito recente, chega chegando, estou vendo que você também, Orlando. E também aos bolsistas, né, pelo trabalho e dedicação que vem fazendo para transformar o espaço educacional num espaço acessível, né, mais acessível a cada dia. E dizer que eu acho que a gente precisa continuar nessa reivindicação, né, porque a gente não pode permitir que os impostos dos livros subam, né, a gente tem um movimento para isso, né, e quando Bárbara trouxe essa notícia dos livros não deixarem de vir em braille, passar a ser digitais, isso aí é muito triste. Terrível. Então, o professor Roberto está aí para dizer isso é terrível. Tenta tirar da gente o nosso conhecimento, que é libertador, né? E espero que essa semana ela seja libertadora também para a gente, para quem já conhece o trabalho da Ciro, o trabalho que se tem com as pessoas com deficiência no Estado, das instituições, das pessoas, né, e das instituições, e que a gente possa agregar, né? E só gratidão pelo convite e pela disponibilidade de estar escutando todos e todas. Obrigado, professora. Roberto, vamos lá, chefe. Oi. Considerações finais. Só um minutinho, que eu vou só, primeiramente, ressaltar que esse ano nós completamos 260 e poucos anos da existência do Braille. Desde 1824, quando, com 15 anos, Luiz Braille inventou esse sistema, vamos falar assim. E agradecer a Gedava pelo convite, a você, Orlando, as meninas que estão na mesa, cumprimentá-las e dizer só uma coisa para os nossos alunos e ex-alunos. A mesma importância do Braille para o cego é a mesma da escrita a tinta para o vidente. Então, não vamos deixar que o Braille morra. Se o MEC está fazendo isso, mas, por outro lado, está lá o Instituto Benjamin Constant produzindo Braille, está a Fundação Dorina, outras instituições e os nossos CAPs do Brasil inteiro, com as dificuldades, mas estão produzindo Braille. Eu sempre falo um exemplo para os meninos. Se você só escuta, se você escutar a palavra progresso, só escutá-la, você vai saber como é que ela é escrita, né? Eu, como professor de português, eu sempre falo, quem lê muito, escreve muito. Quem lê bem, escreve bem. Então, vamos dar importância ao Braille. Essa é a nossa escrita. A tecnologia assistiva está aí para nos ajudar, não para substituir. Vamos trabalhar paralelamente. Temos que colocar na cabeça de alguns
deficientes visuais que não querem mais ler o Braille. E não é bem assim, né? O Braille, vou repetir, o Braille tem a mesma importância para o cego, tem a importância para o cego a mesma da escrita a tinta para vocês videntes. Então, nunca vamos deixar de ler e escrever o Braille. Obrigado a todos. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Muito obrigado, Roberto. Excelente. Fechou, né? Disse tudo. A importância. Sem o livro, a gente também não é nada. A tecnologia é para ajudar, tá ali para auxiliar. Pode, Gilvan. Obrigado a todos. Me despeço de todos. Vamos para a nossa segunda mesa. Tchau para todos. Obrigada. Obrigado. Prazer. Prazer. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou chamar a professora Edila, tá? E a aluna Juliana. Professora Edila.